estamos aqui, artigo 130 do Código Tributário Nacional, que diz que os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas, impostos, taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuição de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação, que se trata da certidão negativa. Primeira informação, já deixei para o senhor e a senhora, senhorito, o rapaz, todo mundo no bloco passado. Aqui eu falo de responsabilidade de todas as espécies tributárias. Eu não falo só de impostos ou contribuições, como na substituição tributária. E por que só tem esses três, Aline? Porque observa aí essa norma originária do Código Tributário Nacional, e assim acompanha o artigo 5º do Código Tributário Nacional. Entendeu? Que até então só previa o quê? Impostos, taxas e contribuições. Então são todos os tributos, tá? Que são transferidos àquele que adquire o bem imóvel. Está devendo taxa de lixo, vai pagar. Está devendo IPTU, vai pagar, se você adquiriu o imóvel. Está devendo contribuição de melhoria, antes de te vender, o cidadão teve lá uma implementação financeira no valor do seu imóvel e não pagou a contribuição de melhoria. Se o senhor adquirir o imóvel, também vai pagar. Quando é que não vai pagar? Quando conste do título do contrato de compra e venda a prova da quitação dos tributos, ou seja, uma certidão negativa expedida ao tempo do negócio jurídico, que deu origem à transferência da propriedade. Atentem-se a isso, porque segundo o STJ, o que é óbvio, a certidão tem que dizer respeito ao tempo do negócio jurídico. Parágrafo único do artigo 130. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Preço de quê? De alienação. Então, se eu tiver um leilão, eu adquiri, a regra do Código Tributário Nacional é a seguinte: se eu adquirir um bem imóvel em um leilão, ao tempo que eu pago o valor cobrado, eu estou pagando também os tributos que porventura sejam devidos. Essa é a regra do Código Tributário Nacional. Se nada for dito no edital do leilão acerca do débito e de que o valor pago não se subroga no valor dos tributos devidos, ou seja, você só está pagando o imóvel, está levando o imóvel, mas não está levando ele desonerado de tributo não. Ainda vai ter que pagar os tributinhos. É isso. Você vai ter que pagar. E isso aí foi questionado no STJ. E o STJ, ele se manifestou da seguinte forma: a arrematação em asta pública exonera a responsabilidade do adquirente pelo pagamento do IPTU, havendo subrogação do crédito tributário sobre o preço pelo qual foi arrematado o bem. Ponto. É a regra contida no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Só que essa regra, segundo o STJ, ela pode ser excepcionada em face de previsão expressa no edital acerca da existência de débitos de IPTU sobre o imóvel arrematado, que transfere ao arrematante a responsabilidade pela sua quitação, o que não acarreta ofensa ao parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional.
Então, o que o STJ, em suma, falou foi o seguinte: olha, no edital da asta pública, informa acerca do débito e deixa claro para quem for o arrematante que uma vez que ele pague o valor, isso não vai quitar os débitos. Isso ficou claro? Ficou, então está tudo certo. O edital pode excepcionar a regra do 130, parágrafo único. Então, nesse caso, uma vez que o edital adverte acerca da existência de débito tributário e diz, olha, aqui você só está pagando pelo bem, pelo imóvel. O tributo você vê depois. E se diga, pelo Código Tributário Nacional, você é responsável. Você sucede em face de um fato cível. Opa, estou falando de transferência tributária. Um fato cível. Qual é? Um negócio jurídico, posterior a todos os fatos geradores. Tá. Que negócio é esse? Arrematação e leilão. Transferência da propriedade. Agora, se o edital não trouxer nada, vale o 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e aquilo que foi pago pelo bem subroga-se, paga também o tributo devido. Certo? 130 é isso, minha gente. Nada além disso. Artigo 131. Aqui a gente vai falar sobre bem imóvel. 130 falamos sobre responsabilidade por sucessão do bem imóvel. 131 a gente já vai falar do bem imóvel e aqui o papo é outro. Diz o artigo 131 do Código Tributário Nacional, deem uma olhada comigo. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. 2. O sucessor, a qualquer título, e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha ou adjudicação limitada. Esta responsabilidade é um montante do quinhão do legado ou da meação. Ninguém vai pagar por mais do que recebeu, né? 3. O espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Reserva 2 e 3 para depois, vamos tratar do inciso 1. E observem o seguinte: são pessoalmente responsáveis, 1, o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Professora, me diga uma coisa. De onde a senhora tirou que estamos a falar de bem móvel? Lógica. Porque se o 130 fala de imóveis, que observe lá que ele é expresso quando fala de bens imóveis, 131 só pode estar falando do que sobra. Semovente é móveis. 2. Tem alguma exceção aí? Diferentemente do que consta no 130, certidão de quitação, certidão negativa, título de quitação, não exonera o adquirente ou remitente de ser responsabilizado pelo pagamento do tributo. Observem que não há exceção. Então, se o senhor compra um carro com IPVA atrasado e o senhor não tomou o cuidado de verificar isso antes de adquirir o veículo, você pode ser responsabilizado pelo pagamento do carro. E eu vou ficar no prejuízo? Não. Você tem um juízo cível para resolver o seu prejuízo. Mas no que diz respeito ao âmbito tributário, pode ser, sim,
o responsável tributário ser demandado a pagar o tributo em face desse fato cível, contrato de compra e venda, que o senhor se descuidou e não verificou se não pediu certidão do Detran, para saber se estava tudo ok no que diz respeito ao IPVA do veículo. Então, essa é a parte mais importante do 131.1. Ele trata de bens móveis e semoventes dentro de uma classificação civilista. O CTN só pensa em móvel, né, e imóvel. E não há exceção. Não, diferentemente do imóvel, em que o responsável tributário pode se exonerar da responsabilidade em face da apresentação de certidão de quitação, no que diz respeito ao bem imóvel, nananina não, tá? Depois você resolve lá no CIV, até porque é um tributo mais baratinho, né? Mais baratinho, então vocês se entendem lá, tá? Pois bem, outra coisa, responsabilidade por sucessão causa mortes. Ela é tratada nos artigos 131, no artigo 131, nos incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. E essa interrogação aqui, né, é porque eu tenho para mim, nós já vemos esses dois incisos, eu tenho para mim que o legislador ele poderia ter sido um pouco mais claro, né, e mais coeso na redação do dispositivo. Porque dá uma olhada ali para mim, dá uma olhada comigo. Você já estudou sucessões? Direito de sucessões? Lá aquela parte, perdão, do Código Civil, aquela lá última mesmo, né? Porque o Código Civil é como uma sementinha, ele começa, né, dentro daquela história da sementinha. Nasce, cresce, reproduz-se, faz alguns negócios jurídicos no meio da história, né? Adquire e morre. Né? Adquire alguns relacionamentos e morre. Não é isso? Pois bem, vocês já perceberam que o Código Civil, ele realmente começa, né, lá do nascimento até a morte da gente. Pois bem, então lá na sucessão, se você ainda não estudou, ou não vai ser preciso estudar, porque a depender do concurso que você vai fazer, você basta a leitura do código, né, do Código Civil lá, que é muita sacanagem também, mas você sabe que o seu examinador às vezes é sacana mesmo, então você tem que estar preparado para isso. Quando eu penso em sucessão, eu penso primeiro em morte, não é isso? Alguém faleceu, o famoso de cujos. Depois eu penso no espólio, e depois eu penso em sucessão, os sucessores, herdeiros ou legatários. Mas não vamos aprofundar nisso, não. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que existe uma ordem mais lógica, que ela não é observada nos incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. E isso, às vezes, causa uma certa perplexidade, estranheza ao tempo que você vai estudar. Então, o que eu aconselho? Leia primeiro 3, o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujos, até a data da abertura da sucessão. Quando é que abre a sucessão? Princípio de Sazini. Quando o cidadão morre, bate as botas, parte dessa para uma melhor, vai viver num lugar melhor com fé em Deus do que o que estamos vivendo ultimamente, né, que é aqui na Terra. Aberta a sucessão, no que ele morre, todo o tributo devido por ele morre com ele, nananina não, fazenda não tem coração, meu filho, quer nem saber se está todo mundo chorando, se está triste, né, não quer receber, e para receber, ela vai atrás de quem? Do responsável tributário, que logo após a morte é quem? O espólio, que é o conjunto de bens, é a arrecadação de bens do falecido. E a fazenda, ó, vai falar, meu filho vai com Deus e vai redirecionar a sua cobrança para o espólio. Que vai ser processado lá, né, no processo de inventário. Então, o espólio passa a ser o quê? Por meio, obviamente, do inventariante.
o responsável tributário pelos tributos que foram deixados pelo falecido. Não é mais lógico? E depois os sucessores. Vou sair até da frente para que vocês possam entender com propriedade. É disso que eu estou falando. E é isso que o Código Tributário não é tão claro. Quando eu penso em sucessão, eu penso na morte, depois que o cidadão, que é o contribuinte, não é isso, morreu, a fazenda não quer saber, porque ela não tem coração, é isso mesmo, ela quer receber o recurso, afinal de contas, quando o senhor for receber o seu subsídio, você não vai querer que a fazenda justifique, olha, não paguei porque a gente não teve condições, porque algumas pessoas morreram, né? Morte é fato cível. E por que é um fato cível? É um fato jurídico, inclusive. Tem repercussões, não é isso? Um fato cível que dá origem à transferência da responsabilidade tributária ou sucessão. Então, morre o cidadãozinho, o contribuinte, e ele ficou devendo tributo, ficou devendo IPTU, ficou devendo imposto de renda, ficou devendo IPVA. Aberta a sucessão, eu tenho o espólio, que é a arrecadação dos bens. Aberto o processo de inventário. Esse espólio, ele vai ser responsável pelos tributos devidos pelo contribuinte não pagos. Os que eu acabei de falar, IPTU, imposto de renda, IPVA, ele tinha casa, ele trabalhava, ele tinha carro, certo? Só que digamos que a família está digladiando em juízo pelos bens. E aí? Enquanto eles digladiam, brigam, não vai ocorrer fato gerador, não vai acontecer, a fazenda vai ter que esperar essa turma brigar pelos imóveis, pelos carros, pela renda. Não. A fazenda vai esperar por nada, meu filho. Vocês que lutem aí, porque eu quero receber do espólio o tributo. Então, o espólio, ele é responsável pelos tributos deixados pelo contribuinte, não pagos, e passa a ser contribuinte dos tributos cujos fatos geradores ocorram ao tempo do inventário. Ficou claro, gente, isso? Tá ficando claro do que trata o 2 e o 3? Eu espero que sim. E uma vez que a turma resolva parar de brigar, né, e partilhem os bens, dando o quê? A cada um que é seu em termos de sucessão, os sucessores, seja a título de herança, herdeiros ou legatários, né, legado ou herança, eles serão responsáveis pelos fatos geradores ocorridos aqui no espólio e eventualmente não pagos, e contribuintes. Mas contribuintes apenas ao limite do bem-sucedido. Então, se estava lá a confusão por 5 casas, 5 carros, né, e uma renda de 1 milhão, e eram 5 filhos, vamos trabalhar com esse número, que esse número é fácil para a gente. Cada um vai receber uma casa, um carro e 200 mil reais. Pois bem, resolveram acordar-se, né, paritariamente. Uma vez realizada a sucessão, cada um só será contribuinte do tributo, responsável e contribuinte, já estou na fase da sucessão, não estou falando do espólio, responsável e contribuinte pelo bem e pela quantia que recebeu. Ficou claro, gente? É isso. É disso que trata os incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional.
Quando a gente entende, né? E fica um pouco complicado também, às vezes, a gente entender, porque a gente não estudou sucessão. Então, a gente não conhece essa ordem, né, de progressão do processo de sucessão. E não bastando o CTN dar uma invertida aqui nos papéis. Mas ficou claro agora? Espero que sim. É disso que trata. Então, não esqueçam, quando eu falo aqui em espólio e sucessores, eu estou falando em condições ambos de responsável e contribuinte. Responsável e contribuinte. O espólio, no que diz respeito aos tributos deixados pelo contribuinte, ele é responsável, e contribuinte no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos durante o inventário. E aqui, os sucessores, da mesma forma, responsáveis pelos fatos geradores dos bens por si recebidos a título de partilha, bem como contribuintes a partir de, então, do recebimento. Certo? Pois bem, voltando lá, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Apesar de o inciso 3 restringir a responsabilidade apenas para os tributos, o STJ entende que cabe vinculação das multas de atraso e apenas as multas de atraso. Porque o Código Tributário Nacional, ele fala da responsabilidade nessas situações apenas do tributo, e não da mora, da multa moratória, da multa pela demora do pagamento do tributo. Não é isso? Só que essa é uma dívida também do falecido. E assim sendo, o STJ entende que, olha, responsável, você não paga as multas que decorram de infração, porque essas são pessoais. Mas as multas moratórias, sim. Então, a expressão crédito tributário para o STJ engloba as multas moratórias, havendo responsabilidade por essas e os tributos devidos no que diz respeito à responsabilidade tributária por transferência. Tem aqui o repetitivo 382 e diz o seguinte, recurso especial 923.012, que é o living case, né, o repetitivo. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. Portanto, tenham atenção, em um primeiro momento, o STJ diz que, olha, só moratória, não as multas por infração, que são as chamadas multas punitivas. Isso deu muito pano para manga, e qual era o argumento? Ora, a multa punitiva, quando você fala em multa punitiva, você está transferindo para o responsável tributário um ônus de uma penalidade que não corresponde a um ato dele. Quem cometeu a infração foi, no caso, o falecido. No caso, o contribuinte. Então, o que eu tenho aí é transferência de responsabilidade, o quê? Penal. Que é punitiva, é penal, gente. Não é penal lá, do direito penal, mas penalidade administrativa, sim. Responsabilidade penal. E por um tempo foi isso que o STJ deu chancela a esse argumento. Porém, nesse repetitivo 382, ele deu uma virada. Falou, olha, as punitivas também. E qual o argumento? Independentemente de quem tenha praticado a conduta, diferentemente da esfera penal, em que eu tenho pena privativa de liberdade, e ali sim é válido esse argumento, não é isso? Aqui não. Quando eu falo em multa
tributária, por infração, eu estou falando em face do cometimento de uma infração administrativa que, por fim, não tem por penalidade privação de liberdade, mas sim sancionar financeiramente aquele que praticou a infração, fazendo disso uma dívida de valor. Então, tenham atenção a isso, tá? Porque o Código Tributário Nacional só fala em tributos e não inclui multas. E esse também é um argumento, olha, da legalidade, da própria legalidade. O Código Tributário Nacional, né, não é possível, não seria aceitável que o sucessor se responsabilizasse pelos comportamentos indevidos do sucedido. Mas aí o STJ falou, não. Muito bom o argumento, mas não cola não. Qual é a exceção? As punitivas, tá? Essas do 137, que são as multas de ofício e que, em sua maioria, se relacionam a tipos penais. Tenham atenção a isso, são essas que não entram. Ainda, seguindo, responsabilidade por transformação empresarial. Está lá no artigo 132, começa no 132 do Código Tributário Nacional. E diz o seguinte, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Vamos dar uma lida aqui comigo para a gente tentar captar a ideia, a diferença entre a sucessão objetiva e a sucessão subjetiva. Diz o caput do artigo 133 do Código Tributário Nacional, dá uma olhada lá comigo. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, preste atenção a isso, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome virtual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devido até a data do ato. Reserva aí essas duas informações. Aline, eu nunca entendo qual a diferença do 132 para o 133. Quando eu estou no 132, eu estou falando em uma sucessão objetiva. A empresa, a pessoa jurídica, ela é transformada. Ela era A parte para B. Porque ou ela sofreu, como diz o código, uma fusão, uma transformação, uma incorporação ou até mesmo uma cisão, nos termos da Lei 6.404/76, que trata lá das SAs. Artigo 233, traz uma outra forma de transformação. E segundo o STJ, tá tudo certo. Também gera solidariedade nos casos de cisão total e parcial, bem como responsabilidade por transformação. Captou? Eu tinha uma empresa A e ou ela se fusionou, se juntou a outra, dando origem a B, ou ela se transformou, era A, virou B, ou ela se incorporou a outra, era A e agora se juntou a B, ou se cindiu, era A e virou B e C, mas não é mais aquela empresa A. Quando eu estou falando do 133, eu estou falando em sucessão empresarial subjetiva, eu mantenho a empresa A. O que vai mudar é o aspecto subjetivo, a composição societária. Uma pessoa natural vai adquirir A, ou até uma pessoa jurídica vai adquirir A.
mas A se mantém como A. E vamos tomar uma água.